terceiro, que é o nosso tema agora, Cassino, que, olha, tá dando o que falar. Bruno Henrique. Vamos jogar na tela aí, ó. Eu gostaria que encerrasse esse assunto, disse o Denis Ricardo, que é o empresário do Bruno Henrique, batendo o martelo e negando que o atacante tenha pedido para ser negociado em entrevista ao Extra. Cassino, na última terça-feira, eu participei do debate final e lá exatamente dei essa notícia, de que o Bruno Henrique jamais pediu para ir embora, pediu ao seu staff. Eu respeito todos os nossos colegas, cada um tem as suas fontes e respeito todos, mas eu diria que a fonte. E o Denis Ricardo, empresário do jogador, acaba de corroborar com o que eu tinha falado. Para que a gente possa entender, e você, torcedor do Flamengo, quando a gente noticia aqui, olha, o jornal Record, a bola, o jogo, todos de Portugal estão dizendo que o Benfica insiste em tirar o Bruno Henrique. Tem um tubarão, um daqueles predadores empresários, aqueles vorazes. Esse está tentando fazer a negociação, mas atropelando o Denis e o Wellington Paulo, que são os empresários do Bruno Henrique. Chegaram no presidente do Benfica e disseram, não, a gente consegue trazer o Bruno Henrique por um valor menor da multa. Mentira. A multa do Bruno Henrique, segundo eu sei, ela é na faixa de 30 milhões de euros. Mas pode ter um abatimento, um desconto, não vai pagar a cláusula penal na sua integralidade? Ok. Mas não tem o que estão vendendo lá em Portugal. Não, consegue por 10 milhões tirar. E aí o Benfica teria vindo com uma proposta de 10 milhões de euros mais o Facundo Ferreira. E outra coisa, Cassino, o Jorge Jesus conhece muito bem o Bruno Henrique. Os empresários do Bruno Henrique conhecem muito bem o Jorge Jesus. Por que os empresários do Bruno Henrique fariam uma operação com outro empresário? Não tem lógica. Mas de Portugal vem essa pressão e tal. Mas eu tranquilizo você, torcedor do Flamengo, Cassino. Não estou dizendo que você seja, Cassino, mas enfim, quem está acompanhando a gente no Mercado Fox, Bruno Henrique hoje não pediu para sair do Flamengo. Quer seguir no Flamengo. Aliás, há 3 semanas, mais ou menos, eu já vinha falando sobre isso. Comprou uma casa, quer estabelecer a história no Flamengo. Não é inegociável, mas não tem nenhuma negociação em andamento. E mais, ele não pediu ao seu staff para ir embora. Acho que o torcedor fica tranquilo. O Rafael Cruz está dizendo que o Bruno Henrique é jogador de uma temporada só. Rafael, vou dar 2 para você, em 2017 e 2019. Aumenta aí a frase, hein, Cassino? Em 18 ele só não foi bem porque teve a lesão no olho, né? Mas aí foi compreensível, né? E antes da Copa do Mundo foi citado pelo Tite em 1 ou 2 entrevistas coletivas, o Tite elogiando muito esse jogador. Primeiro, assim, eu não sou professor de jornalismo, não tenho intenção de ser, mas eu vou só dizer para os amigos do Mercado Fox a forma como eu trabalho. Nós temos pessoas ligadas, né, a alguns clubes, amigos ligados a alguns clubes brasileiros. Como o Flamengo é o time da moda, a gente acaba tendo, né, pessoas, amigos que têm informações privilegiadas. Só que, quando essas informações chegam e acabam se desencontrando, eu prefiro me omitir do que falar A amanhã e ter que falar B depois de amanhã. Essa é a minha questão. Então, por exemplo, chega uma fonte minha e fala, olha, tá tudo certo, o cara vai. Mas aí depois de 2 horas e meia, não, veja bem, não é meio assim. Depois de 15 minutos, que é verdade, né, no futebol dizem... Sim, eu prefiro não falar nada. Eu prefiro ir na certeza. Mas, Cassino, você nunca erra? Lógico que erra. Às vezes chega uma informação pra gente, pode cravar. Fulano vai jogar não sei onde, o técnico vai ficar ou não vai, não sei o quê. Com a certeza, eu confio na minha fonte, mas às vezes a história muda e eu já dei a notícia que acaba sendo equivocada. Isso acontece. Infelizmente ou felizmente, eu não sei nem o termo que eu posso utilizar. Sobre o Bruno Henrique, já ouvi tanta coisa, que multa é menor para time de fora, mas ouvi tanta coisa que, olha, eu fiquei quietinho na situação, ainda confiando naquele, eu não sei se era um WhatsApp, um tweet, que um jornalista português colocou uma notícia aí, na página do jornalista teve uma conversa do Bruno Henrique com o Brás. Isso, então, é porque o jornalista estava no ar, lá em Portugal,
Aí o Marcos Braz foi no Twitter dele e falou, olha, eu tô aqui vendo. Aí o Bruno Henrique foi por cima e falou, aí ficou aquele diálogo depois, lacrando em cima, mitando em cima do jornalista. Ainda estou com aquela palavra oficial, com aquele pensamento ali. Ele não quer ir. Aí tem disso, comprou casa. E sempre chega a situação, ele quer permanecer no Flamengo. Ah, mas tem 30 anos, seria o último grande contrato. Gente, olha, jogador de futebol top do Brasil, ele consegue fazer a independência financeira dele. Ele não precisa ir para o futebol europeu para fazer a independência financeira dele. Ele consegue... Vamos fazer uma conta? Vamos fazer uma conta aqui, então, Cassino, para a gente poder entender e mostrar ao torcedor o que a gente está falando. Vamos imaginar, eu não sei o salário do Bruno Henrique, mas ele não ganha menos de R$1 milhão. Até porque ele teve um reajuste, ele foi o melhor jogador da temporada anterior, o jogador da Libertadores, brasileiro e tal. R$1 milhão, vamos arredondar, dá $200 mil, tá? Vamos fazer a conta de 1.200.000 reais. Então dá 200 mil euros, vamos na moeda euro 6-1. Quanto é que você acha que o Benfica pagaria de salário ao Bruno Henrique para ele jogar no Benfica? Mais de 200 mil euros, que é um baita salário, esquece. Então, ele vai ganhar 250 mil euros. 50 mil euros? Mas são 50 mil. Gente, para ele trocar o status que ele tem, a tranquilidade que ele já tem no Flamengo, pela aventura do Benfica, Cassino, a não ser que chegasse assim, não, você vem pagar 500 mil euros. Mas ninguém vai pagar 500 mil euros hoje para o Bruno Henrique. Aliás, acho que nem o Cebolinha. Porque se a gente fizer uma conta rápida, o Cavani queria 10 milhões de euros por temporada para jogar lá. Ou seja, algo em torno de 800 mil euros mês. O Cavani. Sim. O Bruno Henrique não vai por 400. Os caras não vão oferecer, Cassino. A sua conta é perfeita. E tem mais uma história. Mas ele tem 30 anos e tem o sonho de jogar na Europa. Ele já jogou na Europa. E ele voltou porque quis. Ele jogou na Europa. Ele não foi tão mal na Europa assim. Eu não lembro só o time alemão que ele jogou. O Brandon, você pode me refrescar a memória. Sim. E tirou uma onda, fez gol no Santiago Bernabéu contra o Real Madrid. Não, sabe? Ele jogou demais. Ele jogou demais contra o Real Madrid. E, gente, olha só, até para te ajudar, Cassino, ele estava no Wolfsburg, ele tinha contado 3 anos. No fim do primeiro ano, ele pediu para voltar. O presidente queria que ele ficasse, porque ele não se adaptou. Ele era muito novo quando foi para lá. Ele foi comprado do Goiás pelo Wolfsburg. Esse em 2015 para 2016. E a história do Bruno Henrique, a gente dá para contar rapidinho aqui. Ele foi um jogador que se destacou já mais velho, sem fazer categorias de base. Ele chega ao Goiás, reforço vindo de uma segunda divisão do futebol goiano. Não foi apresentado no Goiás por vergonha dos dirigentes, porque não, como é que nós podemos apresentar um jogador da segunda divisão como reforço? Ia ser mandado embora porque não estava indo bem nos treinos. Pediram para segurar, deram mais um tempinho e ele entrou num clássico depois de reserva, amigo. Aí, a história está aí para contar. Mas, enfim, eu acho o seguinte, o Bruno Henrique, ele pede para voltar ao Brasil quando estava no Wolfsburg por uma questão pessoal. E o presidente quis reformar o contrato dele, ele não quis. E aí, cara, antes ele arrebentou e o Flamengo também, Cassino. E vou fazer o meia-culpa. O Bruno Henrique fazia a dupla ofensiva com o Eric. Olha o que eu vou dizer, hein? Exatamente. A honestidade do ser humano. Quando o Bruno Henrique começou a se destacar, foi para a Europa, eu falei, poxa, mas o bom é o Eric. Esse cara é meio olha o meu pensamento na época, sem conhecer direito de jogador. Esse cara é muito grandão, desengolçado para ser ponta, tem que jogar centralizado. E olha, o Eric, bom jogador, foi muito mal no Palmeiras, foi muito bem no Botafogo, hoje está no Yokohama do Japão, o time vai comprá-lo junto ao Palmeiras, tem o mérito dele. Mas o Bruno Henrique, como ele cunhou para o Flamengo, mas eu vou usar essa frase para o próprio cunhador, Bruno Henrique é outro patamar em relação ao Eric. E a vários jogadores aqui, atacantes aqui do futebol brasileiro. Eu acho muito legal, Fábio Azevedo, quando o jogador, ele mostra esse foco, sabe? Ele fala, eu quero ficar. Eu não quero ir embora, eu quero ficar. Eu nunca me esqueço de quando o Leandro Amaral chegou ao Corinthians, ele já tinha rodado, já tinha atuado na Fiorentina da Itália, por exemplo. Na apresentação ele fala, é muito importante esse meu retorno ao futebol brasileiro, a um grande time como o Corinthians, porque meu objetivo é retornar à Europa. Ali eu já falava, para, o que é isso, se eu fosse dirigente? Tem que focar aqui, cidadão.
Não é pensar em Europa. No máximo pensar, tô aqui para jogar na seleção. Mas jogar aqui de rabo de olho na Europa, não. E o Bruno Henrique tá de alma, de coração, cabeça, tudo no Flamengo. Isso é muito importante. Com certeza, Cassino, com certeza. Então, torcedor do Flamengo, vou fazer o gesto que o Gabigol faz, ó. Calma, o Bruno Henrique agora não sai do Flamengo, mas